boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é nosso quadro semanal, nosso bate-papo aqui de toda semana, que acontece toda quarta-feira às 19 horas aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que vai assistir também essa live depois gravada. Muito bom ter você aqui. Oi, Maísa. Deixa eu ir acertando aqui. Tudo bom? Muito bom estar aqui. Estamos começando mais um mês de outubro. E toda vez que a gente começa um mês, a gente começa também uma nova série de lives. E esse mês com um tema muito importante, né? Nós estamos aí no mês de outubro, que é o mês das crianças, né? Onde a gente comemora o Dia das Crianças. E nada melhor do que a gente dar presentes que realmente fazem sentido para elas. E as 4 lives do mês de outubro são lives pensadas como um presente para você, né, família de TDAH que me acompanha aqui, mas também para que você possa dar para o seu filho TDAH no dia a dia, não só, né, no Dia das Crianças, mas todos os dias. Então, é uma série de lives que eu pensei com muito carinho, que eu pensei, né, os temas, colocando na minha mente, no meu coração, cada uma das mães que me acompanha aqui. Então, foi realmente pensada como um presente para vocês, tá? Além das 4 lives que a gente vai fazer no mês de outubro, que acontecem todas as quartas-feiras às 19 horas, nós também teremos uma live extra, que vai acontecer neste sábado, que nós vamos abordar uma estratégia para que vocês possam levar como sugestão para ser implementada na escola. Uma estratégia que possa ajudar a melhorar o comportamento do seu filho na escola. Isso foi um pedido de uma mãe muito especial lá da nossa comunidade do WhatsApp. E eu então pensei, até porque, né, semana que vem nós temos também o Dia do Professor. Então, vamos abordar a questão escolar, né? Principalmente a questão voltada para o comportamento da criança na escola e como a gente pode usar uma estratégia que tem uma validade científica, né? Que tem uma comprovação científica de eficácia para melhorar os bons comportamentos. É uma forma de você criar uma parceria com a escola para promover esses bons comportamentos. E como sempre, né, a gente sempre começa aqui fazendo essa contextualização, trazendo o tema. E hoje eu quero que você, mãe de TDAH que está aqui me acompanhando, primeiro, fique até o final. No final eu vou mostrar algo para vocês que algumas mães já vêm me pedindo, me perguntando há um tempo. E o nosso papo hoje realmente vai ser um papo de mãe, né? Eu vou falar para vocês, eu vou falar diretamente no coração de vocês, porque eu entendo, não só pela minha experiência, pelo meu estudo, né, e tudo que a ciência diz sobre educação de crianças com... Educação não, tratamento de crianças com TDAH, eu sei que a família, e dentro da família, né, a mãe é a base de todo o processo de tratamento da criança. Então hoje eu quero falar para você, porque o nosso tema, né, da live de hoje... Oi, Gisele, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Deixa eu ver, entrou mais gente. Gente, foi entrando gente aqui que eu nem vi. Simone, Marcele. Tem mais uma aqui, peraí. Franci, muito bom ter vocês aqui. O tema de hoje, né, a nossa live de hoje, eu vou colocar aqui nos comentários para poder ficar fixo. Vamos publicar aqui. É o primeiro presente, né? São 4 presentes nesse mês. O primeiro presente é você, mãe de TDAH, porque você realmente é o maior presente que seu filho poderia receber. E você vai entender por quê, né? Você é o maior presente que seu filho poderia receber. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Boa noite, pessoal! Oi, Flávia, Fábia, muito bom ter vocês aqui.
Ai, tô feliz que vocês estão aqui hoje comigo. Começando mais um mês. Lembrando, né, as nossas lives, elas mudaram de horário. A gente agora tá fazendo sempre às 19 horas, a pedido aí de algumas mães que não estavam conseguindo assistir mais cedo. Então as nossas lives acontecem quarta-feira às 19 horas, tá bom? Então, vamos começar? Vamos começar. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Pessoal, eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Por quê? Porque essa live é um presente para vocês e é um presente que vocês depois vão poder passar para o filho de vocês. Né? Nós estamos no mês das crianças, né? Semana que vem a gente tem o Dia das Crianças e muitas vezes a gente dá presentes, brinquedos, roupas e etc. Também tava com saudade, Flávia. E às vezes a gente dá presentes, né, físicos e é legal, né? Toda criança quer ganhar um brinquedo, isso é importante também, né? Nós já fomos crianças, sabemos, né, o quanto é legal ganhar um brinquedo, um presente no Dia das Crianças. Mas o maior presente que você pode dar para o seu filho com TDAH é você mãe. E isso não é um clichê, isso não é sabe, uma frase feita, uma frase bonitinha para agradar a mãe. Não é isso. De fato, dentro dos desafios que uma criança com TDAH enfrenta e dentro do seu tratamento, que não dura pouco tempo, né? Perpassa aí a vida toda dessa pessoa, começa na infância, mas vai até a vida adulta. A mãe, né, e a família, e esse contexto familiar, quando isso está bem estruturado, quando essa mãe está fortalecida, né, na sua identidade, na sua autoestima, quando essa mãe tem conhecimento das suas limitações, das suas dificuldades e também sabe quais são os seus potenciais, o tratamento do TDAH deslancha. Eu sempre falo que a família estruturada, né, um ambiente familiar, um contexto familiar bem estruturado, mães que sabem o que está acontecendo com seus filhos e sabem o que fazer, né, nas situações que vão surgir no dia a dia, potencializa o resultado do tratamento do TDAH. E potencializa mesmo, porque é a base do tratamento. Toda a base do tratamento do TDAH na infância e na adolescência é a família. Quando a gente consegue atingir a família, a gente consegue ver um resultado muito maior, né? E um resultado muito mais rápido, inclusive. Então, eu sei que se você está aqui, né? E eu te dou os parabéns de você estar aqui, né, numa quarta-feira, 7 horas da noite. Mas se você está aqui, eu sei que você está buscando soluções para os desafios que o TDAH tem trazido para você e para sua família. Eu sei disso, né? Você não estaria aqui simplesmente para me ouvir porque você gosta de mim. Você, claro, né? Poderia estar em qualquer outra live de qualquer outra profissional, assistindo qualquer outra pessoa falar de TDAH. Você está aqui porque, de alguma forma, você se identificou comigo. Mas, principalmente porque você busca soluções para alguns desafios que você está enfrentando, né? Com o seu filho, na sua família. Oi, Tayana! Então, tem um porquê você está aqui. E esse porquê é que te move, esse porquê é que te faz não desistir, esse porquê é que te faz buscar a superação das suas dificuldades para ajudar o seu filho. Mas, independente do estágio dessa jornada que você está vivendo aí, né, a jornada de ser mãe de uma criança com TDAH, independente do estágio que você esteja, né, seja você mãe buscando diagnóstico ainda, porque várias mães, né, me acompanham, participam lá do grupo do WhatsApp que ainda não fecharam o diagnóstico. Ou seja, você é uma mãe que já tem o diagnóstico fechado do seu filho, que não começou o tratamento ainda, ou que já começou o tratamento, que já faz tratamento há um tempo. Enfim, independente do estágio, né, ou do ponto que você está nessa caminhada, nessa jornada, provavelmente você deve ter ainda muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, muitas informações desencontradas,
Muitas delas que você nem sabe se estão certas, se estão erradas, se são informações verdadeiras, né? Ou não, porque existe essa questão dentro do TDAH, se aquilo é verdade ou se não é verdade, né? Se aquilo tem comprovação científica, se não tem. Então, independente do estágio que você esteja, com certeza essas dúvidas, esses questionamentos, essas informações desencontradas, elas fazem parte aí do seu imaginário, né? A sua cabeça com certeza tem esse monte de coisa. E isso é algo, né, que eu vou até mostrar aqui para vocês uma imagem, que é muito comum nas famílias de TDAH, é muito comum nas mães de TDAH. Oi, Ana, seja bem-vinda. Annelise também, muito bom ter vocês aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como muitas vezes as mães de TDAH ficam diante de tantas situações, de tantas informações, né, e diante de tantos desafios. Deixa eu virar aqui. Então, ó, é como se a cabeça ficasse cheia de perguntas, né? Então, TDAH é genético? É culpa dos pais? TDAH existe mesmo? Tem cura? Né? Como que pode ser TDAH se ele fica horas no videogame? Será que o excesso de eletrônicos pode causar TDAH? Enfim, será que é culpa minha? Meu filho está com esse comportamento? Tantas perguntas, né? Tantas coisas que ficam na cabeça da mãe de uma criança com TDAH. O que eu faço quando meu filho faz isso? Será que eu tenho que chamar a atenção dele? Ou será que eu tenho que deixar, né? Até que ponto o comportamento do meu filho é do TDAH e até que ponto não é TDAH? Então são muitas dúvidas e muitos questionamentos. Eu tenho certeza que na cabecinha de vocês deve ter aí uma variedade dessas questões, né? E aí muitas mães se sentem dentro de um redemoinho, como se estivesse realmente sendo levado pelo TDAH, sendo levado por dúvidas, sendo levado pelo cansaço, pelo estresse, pela falta de paciência, pelos problemas que surgem. Isso é muito comum nas mães com TDAH, independente do estágio, né, do ponto do caminho de jornada que você esteja. Seja no início, quando você ainda está suspeitando, seja quando você já tem o diagnóstico, seja no tratamento. Muitas mães se sentem assim, se sentem sobrecarregadas, cansadas, perdidas, sozinhas, com vontade de desistir, porque realmente é um turbilhão de coisas que vem junto com o TDAH. Um turbilhão de desafios, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de informações, um turbilhão de emoções, e gerenciar tudo isso, lidar com tudo isso não é simples, não é algo simples, né? É possível, claro, né? Senão nós nem estaríamos aqui conversando, mas não é algo simples, é desafiador e exige de nós uma atitude muito proativa, uma atitude de ir tomar as rédeas da situação nas mãos e não ficar refém do TDAH. Isso, ó, a Tayana tá colocando muito julgamento e pouca ajuda. E muitas vezes o que acontece, Tayana, é que muitas vezes essas situações que acontecem realmente, né, elas nos desgastam tanto que nos tiram do foco. Entende? Por quê? Porque a gente fica chateada porque o outro não entendeu, porque o outro não aceitou, porque o outro não fez o que tinha que fazer, porque o outro. E isso nos desvia do foco e nos rouba energia. Nos desgasta mais do que a situação em si já nos desgastaria, né? Então, realmente, é uma série de coisas que a gente tem que lidar, né? De pensamentos, de emoções, de situações, e a gente muitas vezes está perdida naquilo ali. Então, diante de tudo isso, né, de todos esses pensamentos, de todas essas emoções, de todos esses desafios, o que uma mãe de TDAH quer? Claro que eu poderia perguntar aqui para vocês, né, cada um vai responder uma coisa, mas no fundo, eu até gostaria que vocês se colocassem aí, no fundo,
O que que uma mãe de TDAH deseja? Eu já fiz essa pesquisa várias vezes lá no grupo do WhatsApp, tem várias respostas, mas no final das contas, todas elas significam a mesma coisa. E eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo, né, com as colegas, as outras mães que estão aqui, o que que no fundo, você deseja, né? Você como mãe de TDAH deseja, o que que você gostaria que acontecesse com o seu filho, né? Vamos ver se alguém vai responder aqui pra gente poder continuar. Todos os dias você tem problema com seu filho para estudar. Todos os dias você tem que brigar com ele para fazer as coisas mais simples do dia a dia. E aí, o que que você queria, né? Ó, quero que meu filho seja o que ele quiser, quero que ele seja feliz. Isso é um desejo do coração de mãe, né? Agora, tira um pouquinho essa coisa de mãe. Eu sei que esse é o maior desejo do seu coração e eu acredito e sei que é isso que você busca. Mas pensa assim, lá na hora do problema, pensando nos problemas que você vive no dia a dia, o que você mais queria que acontecesse? Em termos do seu filho TDAH. Então, assim, dentro do tratamento, dentro enfim, do que você busca aqui, o que você gostaria que acontecesse? Ó, a Ana colocou, né? Que o filho se desenvolva mais plenamente. Deixa eu... Peraí, gente. Ó, Flávia. Ver a felicidade do filho, seu convívio com os outros de forma saudável, saber lidar com ele e suas dificuldades. Vocês, né? Vou falar o seguinte: vocês já são mães especiais, né? Por que vocês já são mães especiais? Porque vocês já me acompanham aqui há muito tempo, vocês já me ouvem falar há muito tempo. Então, muitos de vocês que estão aqui, a maioria, já tem uma visão diferente da situação. Mas o que acontece, né, que no fundo, o que a gente gostaria de fazer? Que a gente gostaria de mudar o comportamento da criança. A gente gostaria que a criança que faz a birra para estudar, ela não fizesse mais. A gente gostaria que a criança que não consegue se concentrar para estudar, ela se concentrasse. A gente gostaria, igual a Maísa colocou, gostaria de ter equilíbrio emocional para lidar com todas as dificuldades. Maísa, você está muito evoluída como mãe. E olha, parabéns. E é isso mesmo, a ideia é essa. Mas no fundo ali, a gente quer resolver o problema. A gente não quer mais que aconteça aquilo. A gente não quer mais que a criança tenha problema na escola, que a criança tenha problema com os amigos, que a criança olha só, que ele obedeça. Não é isso? Aí, tá aparecendo. Voltou? Voltou. É que eu tô printando aqui a tela e às vezes dá uma coisa erradinha aqui. Então, a gente olha pra criança com TDAH e a gente vê o quê? A gente vê o comportamento inadequado dela, a gente vê a dificuldade de lidar com as emoções, a gente vê a desatenção no estudo, a dificuldade de parar e sentar para estudar ou para fazer as coisas. A gente vê a desobediência, a gente vê tudo isso, né? E muitas vezes a gente quer que isso mude. E realmente isso é lícito, a gente quer que isso mude. A gente não quer ficar todo dia num estresse porque a criança não quer tomar banho, num estresse porque ela esquece todo dia de uma regra e que eu tenho que ficar repetindo para ela toda hora. Isso é fato. Então, o que nós queremos? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Nós queremos mudança no comportamento do TDAH, né? Para quê? Para que ela seja feliz, para que ela consiga ter amigos, para que ela se desenvolva bem, enfim, para tudo. Meu filho está escutando junto do carro. Ele riu e disse que eu não estou evoluída, que estou no nível 1. Olha, seu filho está muito crítico, hein? Pode falar para ele que você não está no nível 1, não, que você já avançou. Então, a gente tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui é o que chama a atenção da gente. É o comportamento da criança. É isso que mais incomoda. Porque se não fosse isso aqui, o TDAH não incomodaria a gente.
né? Então, quando a gente deseja a mudança do comportamento, o que a gente está falando para a gente mesma, né? Que se a criança mudar esse comportamento, ela vai ser feliz, ela vai conseguir ter amizade, ela vai conseguir ter sucesso nos estudos e tudo mais, não é isso? Então, tudo que vocês falaram aqui, que é lindo e é verdadeiro, é consequência, né? É consequência dessa tão desejada mudança. Voltou. Dessa tão desejada mudança de comportamento que a gente quer, né? E aí a Ana Ruth colocou, é angustiante mesmo para a família e para a escola também. Né? A escola também vive essa angústia, porque a escola também quer que a criança mude comportamento, tá? E aí, vocês estão vendo que isso aqui é um iceberg, né? E a gente sabe que o iceberg, o que aparece fora da água é a menor parte. A maior parte está aqui. E essa parte que está aqui embaixo a gente não vê, né? Então, para que a gente consiga essa tão sonhada mudança do comportamento no TDAH, é aquilo que a gente vê, né? Aquilo que incomoda a gente no dia a dia, a gente tem que conhecer o que está por trás disso tudo. A gente tem que conhecer o que está por baixo ali. E a gente tem que trabalhar nessa base. Por quê? Porque se eu vier aqui, vamos imaginar que eu tenho uma super máquina, que eu consigo chegar aqui, cortar esse iceberg e arrancar essa ponta de cima e jogar fora. Vamos imaginar que eu consiga fazer isso. Ainda assim, a parte de baixo vai continuar existindo. E ainda assim, se vier um navio, vai bater e vai afundar. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque não adianta só eu querer trabalhar no comportamento da criança, começar por aqui, se eu também não trabalhar essa parte que está aqui. Que está aqui e que vai fazer diferença para que isso aqui melhore. E é disso aqui que eu quero falar com vocês e que tem tudo a ver com você, mãe de TDAH. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Vocês estão aí ainda? Estão, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Hoje a gente não vai falar de nada muito técnico, né? Como eu sempre faço nas lives. Hoje a gente vai ter um papo de mãe, não é de mãe para mãe, porque eu não sou mãe. Mas a gente vai ter um papo aqui, né, de uma pessoa que vive o TDAH na sua família, que acompanha a família de TDAH, que tem uma sobrinha com TDAH, com mães que vivenciam isso todos os dias também, tá bom? Ó, Ana Ruth tá colocando aqui, importante ir na causa. Exatamente. Mas eu tô indo além aqui, Ana Ruth, eu não tô nem falando nesse iceberg como fosse a causa do TDAH, né, ou a causa desses comportamentos. Mas, muitas vezes, quando a gente quer buscar um tratamento para o TDAH, a gente quer que o tratamento trabalhe no comportamento da criança, não é isso? A gente quer botar lá na psicóloga, e a psicóloga tem que trabalhar a criança, e a criança vai melhorar, e quando ela voltar para casa ela vai estar melhor, e quando ela for para a escola ela vai estar melhor. É isso a ideia que a gente tem. Mas não adianta a gente focar só no comportamento. Eu poderia aqui, eu faço isso toda semana, eu trago aqui dicas, orientações, ferramentas, recursos, estratégias e dou para vocês aqui toda semana. Toda semana. Que vocês podem pegar e colocar em prática. E eu sempre dou essas ferramentas, essas dicas com uma orientação junto, com um porquê, né? Vocês aprendem o porquê daquilo e aí vocês aprendem a ferramenta para usar em casa. Ok. Mas não adianta só você focar no comportamento da criança para mudar o comportamento. Você precisa entender que muitas outras coisas precisam ser trabalhadas, precisam ser mudadas para que esse comportamento efetivamente tenha mudança. Ok? Então a gente precisa entender isso. Lembra, quem está aqui me acompanhando há mais tempo, que eu sempre dou o exemplo do aquário, né? Então é como se eu fizesse assim. Eu pego o seu filho, que é o peixinho, que está dentro de um aquário que está sujo,
e eu tiro esse peixinho e coloco num aquário limpo, ele vai ficar feliz da vida, vai nadar no aquário, ele vai respirar bem, vai ficar feliz da vida. E daqui a pouco eu pego ele do aquário limpo e boto ele no aquário sujo de novo. O que vai acontecer com esse peixinho? Vai começar a não ter tanto oxigênio, né? Não vai conseguir nadar com aquela velocidade, daqui a pouco ele começa a ficar mais murchinho, daqui a pouco ele morre. Então, no TDAH é a mesma coisa, não adianta eu ir lá e tirar a criança do aquário sujo, colocar numa água limpinha e depois voltar ela para o aquário sujo novamente. Eu preciso limpar esse aquário. Eu preciso deixar esse aquário com uma água limpa para que ela possa aprender a nadar, para que ela possa nadar com toda a sua potencialidade. Não adianta só eu pegar a criança num aquário sujo, né, ou um peixinho no aquário sujo e ficar nada. Ele não vai conseguir, ele não tem oxigênio suficiente. Eu preciso primeiro limpar o aquário e aí sim esse peixinho vai conseguir nadar. Então, muitas vezes a criança com TDAH, ela não consegue colocar em prática aquilo que ela aprende no consultório, aquilo que ela desenvolve lá no consultório, né, nos atendimentos que ela faz, porque quando ela volta para casa, não é que eu não tô falando que a casa é um problema, tá, gente? Mas quando ela volta para casa, ninguém consegue entender essa criança. Ninguém sabe lidar com ela. E aí, tudo aquilo que ela aprendeu, né, a nadar lá naquele aquário limpinho, quando ela volta para o aquário sujo, ela para de nadar novamente. Então, tudo aquilo que ela conseguiu fazer lá no consultório, quando ela volta para casa, ela não consegue fazer. E aí fica uma coisa estranha, né? Como é que comigo ela faz e quando chega em casa não faz mais? Porque o ambiente faz diferença, né? E quem tá lidando com a criança também. E eu vou mostrar para vocês aqui uma metáfora, que é a metáfora que eu gosto de usar. Inclusive, eu ganhei esse pingentezinho, né? Não sei se dá para vocês verem, é uma árvore. Depois eu descobri que isso aqui é um símbolo da árvore da vida, né? Mas é uma árvore que tem as raízes aqui. E eu vou trazer essa metáfora para mostrar para vocês, né? Gostou dessa analogia, né, Ana? Oi, Ana Alves. Chegou atrasada, mas chegou. Chegou na hora certa. Eu vou mostrar para vocês uma estrutura como se fosse vocês pensando naquele iceberg. Pensa aqui no iceberg. Aqui a ponta do iceberg é o comportamento da criança e a base do iceberg é uma estrutura que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Você pode pensar também como se fosse uma pirâmide. A ponta da pirâmide e a base da pirâmide. A base da pirâmide faz o quê? Dá sustentação. É aquilo que dá base, sustentação para a pirâmide ficar de pé. Não é isso? A mesma coisa é a metáfora que eu vou usar aqui, que é da árvore, né? O que sustenta uma árvore? A raiz. A raiz, em primeiro lugar, porque dá sustentação, fixação, segurança. Depois o tronco, depois as folhas, depois os frutos. Não adianta a gente querer colher frutos sem que a gente primeiro cuide da raiz, tenha um caule e tenha flores, né? E folhas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês para a gente começar a conversar. Olha. Então, vamos pensar aqui na árvore, né? Para que a gente tenha esses frutos maravilhosos, que são esses comportamentos que a gente tanto deseja na criança, a gente primeiro vai ter que cuidar da raiz. Quem está fazendo o curso Metas comigo, o primeiro módulo eu foco muito nisso. Se a gente não cuida das raízes, se a gente não coloca, não cuida desse solo, né? Com os nutrientes necessários, com a água, em quantidade suficiente para que essa árvore cresça de forma saudável e possa dar esses frutos maravilhosos, não adianta. Eu não vou colher os frutos se eu não cuidar das raízes, né? Raízes fortes, a gente vai ter frutos gostosos, né? Doces. Agora, dentro da educação de filhos, né? De criação de filhos, o que significa esse fruto? Comportamento adequado da criança, ok?
Mas o que significa essas raízes? Alguém gostaria de contribuir? O que seriam essas raízes? Dentro da família, dentro dessa criação de filhos. Oi, Rafa. Seja bem-vinda. Ana, é 1 ano. 1 ano, tá? Só que depois eu vou conversar com vocês lá melhor, porque como eu decidi, eu fiz uma aula tirar dúvidas ao vivo, e eu conversei com as mães, e eu decidi junto com elas que a gente vai fazer o curso um pouquinho mais devagar, para que vocês tenham tempo de assistir e colocar em prática, porque todas as aulas têm um desafio, né? Tem uma atividade para fazer para que vocês construam essa rotina, ok? Então eu estou fazendo ele um pouco mais devagar e pode ser que eu aumente um pouco o acesso, mas a princípio é 1 ano, talvez chegue aí a 1 ano e meio, tá bom? Por conta desse tempo aí que eu tô para colocar os cursos. Ó, falaram aqui, suporte, base, estrutura. Tá, vocês estão falando aquilo que a raiz propicia para a árvore. A raiz, ela garante o suporte, a base, a estrutura. Ok. Mas essa raiz representa quem, né? O que vocês já falaram, mas quem dentro dessa estrutura familiar? Pensa em quem, né? Acho que fica mais fácil assim. Acho que eu não soube fazer a pergunta antes. Quem que vai dar a base para que o seu filho, para que a criança consiga ter esses frutos maravilhosos? Quem dentro da família vai ser o alicerce, vai dar a base, estrutura para que a criança possa se desenvolver? Quem vocês acham? Vou. Pronto, a Francis já falou aqui pra gente continuar. Pai e mãe, Simone, os pais. Exatamente, gente. A base, quem dá, são os pais, né? Aqui eu sempre falo mãe porque 99,9% das pessoas que me acompanham são mães. Tem pais também, mas geralmente são mães. Então eu me direciono a vocês. Mas os pais, né? Principalmente a mãe, não que a mãe seja mais importante, tá? A função materna e a função paterna, elas são igualmente importantes. Não existe uma mais importante que a outra. Em determinado momento, uma se sobrepõe à outra, em outros momentos, a outra se sobrepõe, mas ambas são importantes. Mas geralmente é a mãe que está à frente desse processo, tá bom? Por isso que a gente sempre fala de mãe. Então, as raízes são os pais. E aqui, no nosso caso aqui, as mães, né? Então, quando essas raízes estão fortes, a gente consegue ter produção de frutos saudáveis. Então, lembra, tem um ditado até que fala, né? Eu não gosto muito desse ditado não, mas vamos usar aqui, né? Se você quer ver, né? Conhecer os frutos da árvore, né? Você olha para a raiz. Então, se você quer conhecer o filho, olha para a mãe, olha para os pais, né? O que esses pais estão oferecendo de nutriente, como a Simone colocou aqui, né? De nutrientes para esse filho. E aí dentro de nutriente a gente tem amor, carinho, limite, paciência e outras coisas, como a Simone colocou. Então, se a base de sustentação para que seu filho cresça e dê frutos é você, aonde a gente tem que começar a trabalhar? É no comportamento dele, é no fruto ou na raiz? O que vocês acham? A gente começa uma árvore dos frutos para a raiz ou da raiz para os frutos?
Hoje a nossa live é interativa, porque, como eu falei, é um papo, né? É um papo de mãe. A gente começa dos frutos para raiz, ó, da raiz, isso aí. Então a gente começa sempre da raiz. Então a gente tem que começar por onde? Pela gente. Não é isso? Então eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura. Então a gente começa com autoconhecimento. Quem está fazendo lá o curso Metas, né, deve ter falado assim, para que eu vou fazer esse monte de exercício no início? Porque eu quero mesmo é montar um quadro de rotina para os meus filhos. Porque sem autoconhecimento, sem que você se conheça como pessoa e como mãe, conheça seus limites, suas dificuldades, né, aquilo que você precisa melhorar e tudo mais, você não consegue ter uma boa, ser uma boa raiz para o seu filho, né? Então, o autoconhecimento materno é muito importante, é a base, é aqui que a gente estrutura. Por quê? Se você sabe aquilo que te tira do eixo, aquilo que te faz perder a cabeça, se você sabe que tem comportamentos do seu filho que você não sabe lidar, tem coisas no seu filho que te incomodam, tem coisas no seu filho que te lembram, né, a sua vivência de filha, você, sabendo disso, você vai conseguir ter estratégias para mudar você mesma. Eu sempre pergunto, né, para as mães, mãe, seu filho teve esse comportamento, ok. A sua atitude diante desse comportamento foi de jogar água para apagar o fogo ou foi de jogar gasolina no fogo? Porque a forma como você lida com o comportamento, na maioria das vezes, tem muito mais peso do que o próprio comportamento do seu filho. O comportamento inadequado do seu filho tem um peso, sim, mas a forma como você lida com ele pode ser algo que vai potencializar ou minimizar esse comportamento, ou pelo menos as consequências desse comportamento. E muitas vezes eu vejo a mãe perder o controle. A mãe quer que o filho tenha controle, que o filho tenha regulação emocional. Deixa eu até virar aqui para falar com vocês, que eu tô muito tempo sem olhar para vocês, né? Então, você quer que seu filho tenha controle, autocontrole, que seu filho regule as emoções, controle as emoções e os comportamentos, que seu filho não grite, que seu filho não bata, que seu filho... Mas você não consegue fazer isso com você. Você não consegue se autocontrolar. Você não consegue regular as suas emoções, você perde a cabeça, perde a paciência. Você grita. Você quer que seu filho não grite, mas você pede isso gritando. Você quer que seu filho tenha um comportamento consistente, mas você não tem esse comportamento consistente. Cada hora você age de uma forma. Uma hora você cobra, outra hora você não cobra. Então, muitas vezes, a gente não consegue trabalhar com a criança porque a gente não consegue trabalhar na gente mesmo, né? Eu falei isso na live da semana passada. Muitas vezes a gente não consegue manter aquilo. Não é a criança, né? Quando a gente vai fazer a rotina, eu falo para as mães assim, olha, a rotina do TDAH ela tem que ser uma rotina possível. Por que tem que ser possível? Porque ela tem que ser possível para a criança conseguir realizar, então não pode ter muita coisa e ser muito difícil, mas tem que ser possível para você, mãe, colocar em prática. Porque para a rotina funcionar para o seu filho não depende muito dele, depende mais de você. Então a mudança do comportamento do seu filho depende muito mais de você do que dele. Gente, isso é algo que vocês precisam ter em mente. Isso não quer dizer que seu filho não tem responsabilidade sobre o comportamento dele, ok? Eu não tô botando o filho como o anjinho coitadinho e você a mãe. Não, mas é muito mais como a forma como você lida que vai fazer a diferença. Então, a base, né? Vamos voltar aqui só para mostrar mais uma vez, depois eu tiro. A base desse trabalho é uma base de autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai trazer a aceitação. A aceitação do TDAH do seu filho. E a aceitação das suas dificuldades.
A aceitação de que você não é uma super mãe, que você também tem limites, que você também tem momentos que você vai errar. Às vezes eu ouço as mães falando, eu não sou uma boa mãe, eu queria ser uma mãe exemplar pro meu filho, né? Essa semana eu ouvi uma mãe falar isso lá no grupo. Eu quero ser uma mãe exemplar pro meu filho e não consigo. Não vai conseguir nunca. Nunca. Por que não vai conseguir nunca? Porque não existe mãe exemplar. Não existe isso. Mãe exemplar é como se fosse uma mãe perfeita. Não existe mãe perfeita. Existem mães que são as melhores mães que elas conseguem ser. E quando elas têm autoconhecimento, elas buscam melhorar sempre. Por quê? Porque elas identificam pontos que estão ali precisando de melhoria. Ok? Depois a gente tem as informações, o tratamento e o que eu chamo de SPA, né? Que é o sentir, pensar e agir, que é o sentir, pensar e agir da criança, que são os frutos. Eu vou explicar cada um deles aqui rapidinho, mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Para que vocês entendam que não adianta a gente querer trabalhar aqui se a gente não trabalhar isso aqui. Então, dentro do iceberg, isso aqui é o sentir, pensar e agir da criança. E aqui embaixo, é o autoconhecimento, a aceitação, informações e tratamento. O autoconhecimento é a raiz. A aceitação é o tronco. As informações e o tratamento são as folhas e flores. E o comportamento, né, o pensar, o sentir e o agir do seu filho são os frutos. Os frutos que nós tanto queremos. Ok? Então, vamos voltar aqui. Quando eu trabalho, quando eu vou estruturar, né, um programa de orientação de pais, é em cima disso aqui que eu trabalho. O foco é esse. Você identificar, porque o perfil dos pais influencia diretamente no comportamento dos filhos. Diretamente. Então a gente precisa trabalhar desde a raiz. Não adianta só te trazer técnicas e orientações do que você fazer com o comportamento do seu filho. Por isso que muitas vezes vocês tentam colocar em prática algumas coisas que vocês ouvem na internet, lê no livro e não tem resultado. Não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque não adianta você querer olhar para o seu filho se você não olha para você. Então, o autoconhecimento é a base de sustentação. Porque as mudanças... Tem alguém que não está conseguindo me ouvir ou só a Flávia? Por favor, alguém me responde aí? Se alguém puder me responder. Ó, acho que a Ana Ruth está me ouvindo, né? Flávia, você não está conseguindo me ouvir porque está sem som para você? Ou porque o que eu estou falando tá difícil de ouvir? Tá complicado de você ouvir. A Ana Ruth está ouvindo. Simone também. Tá, então vamos continuar. Deve ser algo que é só lá na Flávia. Porque às vezes, gente, o que eu tô falando com todo o amor do meu coração para vocês. Mas tem hora que a gente precisa, sabe, falar. Para que a gente possa tomar as rédeas da situação na mão, né? Então, as mudanças que você tanto deseja ver no seu filho começam em você, né? Tem que começar em você, não tem jeito. Antes de você alcançar essas mudanças, que são esses frutos, você precisa fortalecer as bases, que é a raiz. Você precisa promover esse autoconhecimento, né? Flávia, vê se não tirou o som. Peraí, deixa eu botar aqui. Flávia. Desligou o som sem querer. Vamos lá. Então,
Para que a gente tenha essas mudanças, a gente precisa fortalecer a raiz. Então, nós não temos o controle do outro. A gente não tem controle da mudança no outro. A única pessoa que a gente consegue ter controle de mudança de comportamento somos nós mesmos. Nós podemos mudar a nós mesmos. Nós podemos promover transformações em nós mesmos. No outro, a gente não tem esse controle. Agora, quando a gente muda por dentro, tudo à nossa volta começa a mudar. Quando a gente muda o nosso olhar em relação à criança, tudo muda. Quando a gente muda o nosso olhar em relação ao comportamento da criança, tudo muda. Inclusive, a gente começa a ter algo que se chama aceitação. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Você pode estar pensando assim, Juliana, mas eu aceito o TDAH do meu filho. Eu aceito que meu filho tem TDAH. Eu já aceitei esse diagnóstico, né? Eu já aceitei esse diagnóstico. Eu até levo meus filhos para fazer o tratamento, eu levo ele no psicólogo, todo mês ele vai lá, né? Ele toma medicação, eu já aceitei. Só que quando eu falo de aceitação, eu não estou falando de você saber que ele tem TDAH e levar o seu filho para o tratamento. Eu não estou falando disso. Eu também não estou falando de aceitar e se conformar com as dificuldades que você vai enfrentar. Então assim, não tem jeito, meu filho tem TDAH, eu vou ter que passar por isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de aceitar no sentido de que você vai buscar soluções para os seus problemas. Muitas pessoas dizem que aceitam que o filho tem TDAH, mas não conseguem falar para as pessoas da família que ele tem TDAH. Eu já atendi uma mãe de TDAH que ela disse para a escola ia fazer um processo de adaptação com a criança, porque identificou dificuldade, e a mãe proibiu a escola de fazer qualquer tipo de diferença para o filho dela. Qualquer tipo de adaptação, porque ela sabia que ele tinha TDAH, ele fazia acompanhamento médico, mas no fundo ela não aceitava. E ela não queria que ele fosse tratado como diferente. A não aceitação às vezes se reflete com você não conseguir contar para o seu filho que ele tem TDAH. A não aceitação às vezes está em você esconder o seu filho das outras pessoas. A não aceitação às vezes está mascarada em você querer que seu filho, entre aspas, fique curado. Muitas vezes eu vejo, né, as mães falando, ele age dessa forma, eu levo no psicólogo, eu dou remédio, não sei o que, ele continua agindo assim. Gente, ele vai continuar agindo assim, ele tem TDAH. E ele não vai deixar de ter TDAH. Ele não vai deixar de ter TDAH. Aceita que ele não vai deixar de ter TDAH. Agora, o fato de você aceitar que ele não vai deixar de ter TDAH não é para você achar, então, que você é refém do TDAH. Não. É para que você comece a buscar soluções para os problemas que o TDAH traz para você e para sua família todos os dias. Não é para deixar de ter o comportamento. Porque uma criança com TDAH, com hiperatividade, ela não vai deixar de ser hiperativa. Mas como a gente vai lidar com essa hiperatividade no dia a dia? Como essa criança vai lidar com a própria hiperatividade no dia a dia? É isso que a gente tem que focar. E não fazer com que ela fique quieta. Com que ela não ande. Né? Ana Ruth, é muito importante que a criança saiba. Sempre, independente da idade. Claro que cada idade a gente vai contar isso de uma forma diferente, né? Então, se ela é pequena, a gente vai usar uma linguagem diferente, a gente vai usar recursos lúdicos. Quando ela é maior um pouquinho, tem uma condição de entender, mas é importante, porque o TDAH faz parte dela, ela precisa se conhecer. Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, o porquê que é importante, mas tem que falar sim. Você imagina, todo dia, toda semana você vai no psicólogo,
Todo dia você toma remédio e você não sabe por quê. Você se esforça para conseguir copiar o dever do quadro e você não consegue. Você se esforça para fazer as coisas e você não consegue. E você não sabe por quê. É importante que você saiba por que isso acontece com você. Entendeu? Não para a criança ficar usando isso como muleta. Por isso que a forma como a gente conversa com a criança é importante, né? Mas para que ela consiga entender que ela tem dificuldades e que ela precisa, né, buscar estratégias de superação. E aí a família e os profissionais vão estar ali para dar esse suporte. Então, quando a gente não aceita o TDAH, a gente entra muitas vezes num sentimento de culpa, né? E às vezes não só um sentimento de culpa, mas às vezes a gente também entra num sentimento de ficar buscando culpados. Então, ó, o problema lá em casa é porque meu marido não ajuda. O problema que a gente tá vivendo é porque minha mãe não ajuda, é porque ninguém entende, é porque a escola não faz nada, é porque isso, porque no encontro profissional, porque não sei o quê. A gente começa a achar um monte de culpado e se culpar pelo problema, né? Isso tem muito a ver com a não aceitação. Agora, quando a gente aceita, a gente busca soluções. Então, a gente sai da culpa e vai para responsabilidade. Então, eu deixo de me culpar pelo que acontece com meu filho para assumir a responsabilidade de buscar soluções para o que acontece com meu filho. Ok? O que eu digo quando a minha filha fala que não queria ter nascido com TDAH? Primeiro você vai trabalhar com ela, Simone, que nós não escolhemos a forma como a gente nasce. Assim como a gente não escolhe a cor dos nossos olhos, que a gente não escolhe a cor do nosso cabelo, o formato do nosso rosto, né? Então, assim, a gente não escolhe como a gente vai nascer. A gente nasce. Isso é não sei se você tem, né, religião, se você é cristã, mas, enfim, se você for cristão, você pode trazer essa questão, né, de Deus para a conversa. Se você não for, usa mesmo a ciência, enfim. Então, trazer essa noção. E que pessoas, umas nascem com TDAH, outras nascem com outros transtornos, outras não nascem com transtorno, mas tem outros problemas. Cada um tem a sua característica. E isso não faz ninguém melhor ou pior do que o outro. Isso faz com que cada um tenha que superar os seus desafios. E o desafio dela é superar as dificuldades que o TDAH traz. Você pode até dar exemplo de desafios seus, de dificuldades que você tem. E colocar sempre que ela não está sozinha nisso. Você está junto com ela para ajudá-la nesse processo. Ok? Basicamente isso, né? Claro que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas seria basicamente isso. Então, quando nós saímos da culpa e assumimos a responsabilidade, nós buscamos soluções. E aí, quando a gente vai buscar soluções, o que a gente faz? A gente começa a ter um monte de informações, que é, né, o terceiro nível. Então, a gente tem o autoconhecimento, a aceitação, e a gente tem... Show, isso aí, Simone. E a gente tem as informações. E aí, gente, pensa o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês. Provavelmente, você que é mãe de TDAH que tá aqui, quando descobriu ou quando começou a suspeitar que o filho tem TDAH, começou a buscar informação em tudo quanto é lugar. Começou a acompanhar um monte de gente na internet, comprou livro, começou a pesquisar no Google, e entrou em grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook, começou a ter um monte de informação. Vamos pensar que cada quadradinho desse aqui seja uma informação que você pesquisou aí sobre TDAH. Aí o médico falou uma coisa, a psicóloga falou outra, a professora falou outra coisa, o vizinho, o Google. E aí você pegou aquele monte de informações e você tá aí como um cubo mágico, né? Não sei se vocês já tentaram montar um cubo mágico. Eu acho uma coisa terrível de difícil. E você tá aí tentando encaixar as informações para organizar tanta coisa que você já ouviu falar
que você tem que fazer, que você não pode fazer, que você tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode fazer assim, não pode fazer assado. E você tá com esse monte de informações embaralhada na sua cabeça que você nem sabe mais o que fazer. Isso acontece com vocês? Ou pelo menos já aconteceu? Fala pra mim aqui, bota aí. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Espera aí, pessoal. Entrou até uma mensagem, uma ligação aqui. Deixa eu tirar o som. Pronto. Ó, muito sim. É exatamente isso. Por quê? Porque a gente fica querendo saber, né? Então, assim, a gente já aceitou o TDAH, a gente sabe que tem que ter uma solução para esses problemas, para essas dificuldades, a gente sabe que por mais que aquilo ali esteja sendo causado pelo TDAH, existe uma forma de resolver aquele problema. A gente sabe disso, então a gente vai buscando uma série de informações e a gente fica com a cabeça embaralhada. Por quê? Porque a gente não consegue montar esse quebra-cabeça. E para a gente chegar aqui, né, nessa organização das informações, a gente precisa selecionar quais são as informações adequadas, quais são as informações que realmente têm qualidade, realmente têm validação científica, comprovação de que faz diferença para o tratamento do TDAH, e informações que vão ter utilidade prática. Então, dentro dessa busca, não adianta você ter muitas informações, não adianta você vir aqui pegar um monte de informação se você não tem informação de qualidade. Então, não é a quantidade de coisas que você sabe sobre o TDAH, é a qualidade da informação que você tem. Por quê? Porque essa informação, quando ela tem qualidade, você consegue transformar essa informação em conhecimento. E qual a diferença de uma informação para o conhecimento? Informação é algo que você acumula aí na sua mente, né? Conhecimento é quando essa informação ela tem uma aplicabilidade prática na sua vida. Ela vai transformar algo na sua vida. Então, quando eu trago aqui toda semana orientações e trago dicas, estratégias, eu sempre procuro trazer algo que vai trazer uma informação para vocês, mas ao mesmo tempo que vocês consigam transformar isso em conhecimento. E para você transformar uma informação em conhecimento, você precisa colocar em prática. A maioria das pessoas ouvem toda semana as minhas lives, e de outras pessoas, e, enfim, acham lindo, dão parabéns, saem impactada da live, mas não colocam em prática. E aí na outra semana está de novo. Ai, porque meu filho, ai, porque meu filho, ai, porque meu filho. Gente, você só vai conseguir ter o fruto se você começar pela raiz. E começar pela raiz é começar a colocar em prática as informações que você está recebendo. Senão, você nunca vai conseguir chegar aqui. Você vai ficar assim, perdida. Ok? As informações de qualidade, elas vão trazer clareza e elas vão te dar direcionamento. Para que esse direcionamento? Para que você possa decidir de uma forma consciente o melhor caminho que você vai seguir no tratamento do seu filho. Ok? Então, vamos voltar aqui que a gente já está quase acabando, ó. Nós temos aqui o autoconhecimento, que é a base, que é a raiz, que é você se cuidando, né? Se conhecendo, trabalhando as suas dificuldades, a sua parentalidade. E aí você entra no processo de aceitação do TDAH, aceitação dos seus limites, aceitação, né, de que muitas coisas precisam ser mudadas. E aí então você vai buscar informações para isso. Essas informações de qualidade vão te dar conhecimento para que você decida qual o melhor tratamento. Por que muitas vezes as mães ficam lá no grupo do WhatsApp, a maioria das pessoas que estão aqui são lá da nossa comunidade do WhatsApp, né? Por que
as mães ficam lá no grupo do WhatsApp, volta e meia, ficam lá perguntando sobre medicamento milagroso, sobre tratamento milagroso, sobre suplementos, sobre floral e mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque elas não têm as informações de qualidade que vão fazer com que ela tome a decisão de qual o melhor tratamento. Como que você vai conseguir decidir para o seu filho qual o melhor tratamento se você não tem informações de qualidade? Como você vai decidir se você vai dar uma medicação ou não para o seu filho se você não tem as informações de qualidade sobre a medicação e os efeitos dela numa criança? E aí você vai no médico, pega uma receita, vai para casa e você não compra a medicação e não dá. Porque você está com medo. E por que você fica com medo? Porque você não tem as informações adequadas. Às vezes até você tem informação, mas não é informação de qualidade. É uma informação que você pegou em qualquer lugar. Ok? Ó, Ana Ruth colocou, como você disse, a mudança começa pelos pais, pela raiz. Exatamente, é de baixo para cima. Não adianta você querer mudar de cima para baixo, você não vai dar conta. Não vai dar conta. A gente não produz frutos de cima para baixo, a gente produz frutos trabalhando na raiz. Ok? Então, a gente vai ter informações para buscar o tratamento mais adequado. Ok? E dentro do tratamento mais adequado para o TDAH, gente, não existe outro tipo de tratamento. Há anos isso já foi pesquisado, há anos isso vem sendo pesquisado. Eu participei agora em agosto de um congresso internacional com os maiores pesquisadores de TDAH do mundo. E não existe tratamento, nenhuma descoberta nova em relação ao tratamento do TDAH. O que se tem de tratamento de TDAH com evidência científica e com uma boa resposta do tratamento é o tripé que eu sempre falo para vocês. O tratamento medicamentoso, que é que aí é feito com um neurologista ou psiquiatra infantil. O tratamento psicoterápico, né, que é a psicoterapia dentro da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E o treinamento de pais. E o treinamento de pais nada mais é do que isso aqui, gente. Então, tratamento é isso. É tratamento medicamentoso com medicação específica para TDAH. Não é com suplemento, nem nada disso. Medicação validada. Terapia, né, psicoterapia com a terapia cognitivo-comportamental. E treinamento de pais. Ok? Não tem outro. É esse tripé. Tá bom? E aí sim a gente vai, com isso tudo aqui, né, com seu autoconhecimento, aceitação, as informações adequadas. O que está dentro dessas informações? O que significa essas informações? É você saber como funciona o seu filho, como funciona o cérebro do TDAH. Como é que funciona o cérebro do TDAH? Por que meu filho, eu tenho sempre que repetir a mesma coisa para ele toda semana? Por que meu filho não consegue parar quieto no lugar? Por que meu filho ele tem esse comportamento que parece desobediência? Por que meu filho resiste toda vez que eu peço para ele fazer uma atividade que cansa ele, né, ou que tem a ver com escola? Quando você entende o porquê, você consegue ter mais empatia. E quando você tem mais empatia, você consegue trabalhar muito mais o comportamento do seu filho. Ok? Então, as informações vão trazer clareza, né? E o tratamento, o TDAH, gente, não tem cura, como a gente sabe, mas é o transtorno, dentro da psiquiatria, é o transtorno mais tratável da psiquiatria. É o transtorno que mais responde ao tratamento. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. E o último lá em cima, né, que são os frutos, que eu chamei aqui de sentir, pensar e agir, que eu vou explicar para vocês rapidinho. Opa! Vamos voltar aqui. Eu gosto quando eu fico olhando para vocês. O que é o sentir, pensar e agir? Né? O S de sentir, o P de pensar e o A de agir. É o sentir, pensar e agir, é o tripé, né, que tem no nosso,
que gera toda a questão das emoções, dos pensamentos e do comportamento. O sentir está ligado ao senso de alto valor. É como essa criança sente que ela é. Como ela sente que ela é. Tem a ver com a autoimagem dela. Tem a ver com a autoestima dela. Ok? Então a gente precisa trabalhar isso. Com toda essa base que eu falei, a gente vai ter frutos. O que são frutos? Crianças que vão olhar para elas mesmas com uma autoestima, com uma autoimagem positiva. E não crianças que vão achar que são burras mesmo, que não adianta fazer nada porque não consegue, que ninguém gosta delas, que melhor era morrer, como a gente ouve, que melhor era mesmo ela morrer porque ninguém gosta dela, que ela não tem amigo, entendeu? Então tudo isso tem a ver com o quê? Com o sentir, com o senso de alto valor, com a autoimagem, com a autoestima dessa criança. O segundo, que é o P, é o pensar. O que é o pensar? São os pensamentos que a criança tem acerca do mundo e dela mesma. É a consciência que ela tem do TDAH. Então, como a Ana Ruth perguntou, né? A gente conta para a criança que ela tem TDAH? Sim, porque ela precisa ter consciência de quem ela é. E o TDAH faz parte de quem ela é. Não é quem ela é como um todo, mas faz parte de quem ela é. Acho que foi Simone que perguntou, né, da filha, que a filha, como é que explicava para a filha, né, que nasceu com TDAH. Você também pode abordar, Simone, que o TDAH é uma parte dela, assim como ela tem outras características, o TDAH é uma das características que ela tem. O TDAH não é ela como um todo. Então você pode até pedir para ela fazer um desenho, ou você pode fazer um redesenho, ou pegar uma foto dela inteira, e você pedir para ela falar várias características físicas dela, várias características da personalidade dela, positivas ou negativas, e depois você fala assim, olha, o TDAH é uma dessas características. O TDAH não é você inteira. Entendeu? Que aí você pode abordar isso também para ela entender que o TDAH é uma das características, não é tudo. Então, essa consciência é importante. Ana Alves, eu tenho uma live aqui no Instagram, só, acho que uma ou duas, mas é uma bem antiga, depois até posso compartilhar com você, se você me lembrar, que eu dou orientação de como contar para a criança, que a criança tem TDAH, tá bom? Simone, eu fico muito feliz, eu fico muito, muito, muito agradecida, né, pelo carinho de vocês, pela confiança, e fico muito feliz por transbordar na vida de vocês algo que Deus colocou no meu coração, né? Eu acho que Ele me deu forças e me deu inteligência para aprender sobre essas coisas, né? Até porque eu vivenciei isso na minha família, e eu aprender isso tudo para poder compartilhar com vocês. Então eu fico muito, muito, muito honrada dessa missão que Deus me deu, né? E ao mesmo tempo de receber o retorno de vocês, de que isso que Deus colocou, depositou sobre a minha vida, eu estou conseguindo transferir para a vida de vocês de alguma forma. Voltou. É que tá travando, Peraí. Vamos terminar aqui pra gente poder fechar só o finalzinho, que eu quero conversar com vocês no finalzinho aqui rapidinho. Ana, tudo depende de como você vai falar, entendeu? Porque com certeza ele já deve ter escutado pelas entrelinhas TDAH, ele já deve ter ouvido às vezes na escola, ele vai ouvir isso sem ser de uma forma direta, ele vai criar um monte de fantasia em relação a isso. Então, assiste a live que eu te falei, e se você ainda ficar com dúvida, fala comigo que eu converso com você no privado e te dou alguma orientação para que isso não aconteça, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, a forma como o seu filho vai olhar para o TDAH tem muito a ver com a forma como você olha. Lembra da raiz? A forma como você olha para o TDAH, de certa forma, vai ser transmitida para o seu filho. Ele vai acabar olhando para o TDAH um pouco muito parecido com o que você também olha, tá? Por isso que lá na live eu até oriento. Entenda primeiro o que é o TDAH, aceite o TDAH, compreenda isso para que você não passe isso de uma forma equivocada, tá
bom? Então, o pensar tem a ver com essa consciência. Por isso que quando a gente faz atendimento de criança com TDAH, o que a gente faz? A gente faz a psicoeducação. O que é psicoeducação? A gente ensina a criança o que é o TDAH e o que o TDAH traz para a vida dela, né? Então, a gente faz isso com a criança nas terapias. Por quê? Porque ela precisa ter consciência de quem ela é. Ela precisa ter autoconhecimento. Para que ela consiga ter motivação para mudar comportamento, ela precisa ter um autoconhecimento. Para ela mudar a sua autoimagem, se olhar de uma forma mais positiva, ter uma boa autoestima, ela precisa ter uma consciência de quem ela é. Uma consciência de como ela funciona. E o A, né, do SPA, o A é o agir, que é o comportamento. O que a gente quer nesse comportamento? Comportamentos mais funcionais, né? Comportamentos que realmente vão fazer diferença, né, positiva ali na família. Então, para a gente chegar nessa autoestima, nessa consciência, nesses pensamentos funcionais da criança, nesse comportamento adequado, a gente tem todo um caminho. Não é de um dia para o outro, não tem solução mágica. Gente, não tem uma dica de ouro que eu possa dar para vocês. Não tem, infelizmente. É um processo. É um processo. E a cada dia do processo, você está num grau e num estágio mais avançado. Agora, se você adiar a decisão de mudar, se você adiar a decisão de tomar as rédeas da situação nas suas mãos, para começar essa mudança em você, para que isso reflita no seu filho, se você continuar adiando isso, você e seu filho vão continuar colecionando prejuízos. Por quê? Porque a gente só vai ter frutos se a gente começar a plantar boas sementes. Se a gente não começar a plantar boas sementes, o tempo vai passar e a gente não vai ter os frutos. Ok? Agora, plantamos boas sementes hoje, não vamos colher hoje. Nós vamos colher um pouco mais para frente. Cada um vai colher num tempo diferente. Uma família pode colher num tempo muito mais rápido do que a outra. Porque a gente não tem como prever, né? Quanto tempo uma semente vai precisar para germinar, para crescer e para dar frutos. Cada semente tem um tempo. E a gente precisa respeitar esse tempo. Não ficando sentado esperando ela crescer, mas cuidando da terra, cuidando da raiz, colocando os nutrientes que a criança precisa, colocando água, né, que ela precisa, na quantidade certa, porque se a gente coloca muito, a gente também pode matar a planta. Se a gente coloca pouco, a gente também mata a planta. Não é assim? Então, é um processo. E pra gente encerrar, né, eu quero mostrar pra vocês aqui pulo do leopardo. Mas eu gostei dessa expressão que você usa, né? Não é nem o pulo do gado, é o pulo do leopardo. Isso aí é autoconhecimento. Você, mãe, tendo autoconhecimento, seu filho também vai começar a ter. Entendeu? Você não consegue trabalhar nele aquilo que você não conseguir trabalhar em você. Primeiro em você, para depois no outro. Lembra? Máscara de oxigênio do avião? Primeiro coloque em você, para depois colocar no outro. Se você não estiver bem respirando, como você vai ajudar o outro? Se você não estiver bem emocionalmente, se você não estiver bem, como você vai trabalhar isso com seu filho? E como você vai exigir isso do seu filho, né? Então, pra gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês aqui, só um minutinho pra eu não me perder. A partir de segunda-feira dia 10, não é isso? Segunda-feira, dia 10, eu vou abrir vagas para o programa de treinamento ou programa de orientação de pais, no caso aqui, Mães Especialista. É um programa de treinamento para mães que querem, né, promover essas mudanças em casa. Esse programa de treinamento, ele não substitui o tratamento do seu filho, ok? Ele vai trabalhar aqui, ó, nesse processo aqui, mas ele não substitui o tratamento do seu filho, ok? Vou voltar aqui. E ele vai trabalhar com essa ideia mesmo de mapa do tesouro. Eu sempre falo que a gente vive uma jornada quando tem um filho com TDAH. E é uma jornada com um caminho longo. E que nós estamos juntas nessa jornada.
Eu sempre falo isso para vocês. E a gente começa essa jornada primeiro trabalhando esse sentir, que é esse autoconhecimento, sentir das mães. Vocês são agentes de transformação, você precisa saber disso, você precisa conhecer o seu potencial. Depois a gente vai percorrer um caminho que vai chegar no pensar. O que é esse pensar? É o conhecimento que você precisa ter sobre o TDAH para que você entenda o seu filho. Primeira coisa, entender o seu filho, para que depois você possa aprender a lidar com ele. Aí sim a gente vai chegar no agir, que é colocando a mão na massa. No agir, tem todas as estratégias para trabalhar no sentir, pensar e agir do seu filho, que são as emoções, que são os pensamentos e que são as ações, os comportamentos. E no final dessa jornada, eu espero que você esteja mais segura, tranquila e que tenha comportamentos, né, e atitudes mais assertivas aí com seu filho no dia a dia. Esse programa de treinamento eu vou abrir vagas na segunda-feira, para que você possa fazer inscrição, participar. Mas eu vou fazer um vídeo explicando todo o programa, tudo que vai ter no programa, quanto tempo, como é que ele vai funcionar. Vou fazer isso e vou colocar nas redes sociais e lá no nosso grupo do WhatsApp, para que vocês possam assistir, ver tudo que vocês, né, tudo que vai ter e decidir começar ou não esse processo de mudança, começar ou não esse processo de investir nessa mudança em você em primeiro lugar, para depois chegar no seu filho. Então, eu estou aqui para dar, né, esse apoio, para ser seu guia, para te dar a mão, caminhar junto com você, para que você consiga fazer esse caminho, né, percorrer essa jornada sem se sentir sozinha, né, com ajuda e com apoio. Então, na segunda-feira eu abro vagas, né, serão vagas limitadas, porque eu não posso também ter um grupo muito grande para dar suporte, mas eu vou colocar as informações todas para vocês, tá bom? Quem já tem aí no coração, né, que já me ouviu falar, que enfim, que quer participar, que quer saber informações mais específicas, que quer tirar dúvidas sobre o programa de treinamento e tem interesse em participar, né, me manda depois um oizinho no direct ou um oizinho lá no WhatsApp, que eu vou mandar as informações específicas para você, com todos os dados, com tudo direitinho, para que você possa ter acesso a esse programa, ok? E para a gente fechar, só lembrando, quem tiver dúvida pode colocar embaixo enquanto eu estou terminando aqui, lembrando que este sábado, às 17 horas, nós teremos uma live extra, e nessa live extra nós vamos falar sobre uma estratégia que tem comprovação científica para trabalhar comportamentos inadequados na escola, ok? É uma forma de vocês criarem uma parceria com a escola e desenvolver essa estratégia juntos para ter resultados de melhora de comportamento tanto na escola quanto em casa. Agora, a minha dica para você, mãe, convide a professora do seu filho, convide as pessoas da escola do seu filho, a coordenadora, enfim, convide para participar, ok? Porque aí o que acontece? Ela vai ter uma formação continuada de graça aqui no Instagram no sábado, às 17 horas. Entendeu? Ah, chegou no sábado, você viu que não tinha a professora do seu filho, depois você pega o link e manda para ela. Por quê? Porque vai ser uma forma de você divulgar essa informação, deles saberem que isso existe e você depois poder fazer uma parceria com a escola do seu filho. Okay? Então convide professores que vocês conhecem, enfim, eu sei que sábado, né, um professor sábado, né, trabalhar é bem ingrato, mas convide, e se ele não puder estar aqui ao vivo, né, pelo menos que ele assista depois a live que fica gravada, tá bom? Fechando aqui, deixa eu só abrir aqui os tema da nossa próxima, dos nossos próximos presentes. Ó, próximos presentes. Primeiro presente a gente já falou hoje. O próximo presente, a gente vai ter 3 presentes. Um deles é a empatia, o outro vai ser a consistência e o outro vai ser a celebração,
Então, nas próximas quarta-feiras, a gente vai falar sobre mais esses 3 presentes aí para você dar para os filhos de vocês. E indicando aqui, para a gente encerrar, eu vou indicar para vocês um livro. É um livro muito, muito, muito bom. Tem tudo isso que a gente está falando aqui, mais algumas coisas. Fala diretamente para você, mãe de TDAH. É um livro muito, muito bom mesmo. Inclusive, eu tirei muita coisa daqui para colocar no programa de treinamento. Mas se você puder comprar, é a tal da informação de qualidade que eu falei. É informação de qualidade, que é esse livro aqui. Depois eu até vou colocar a foto dele no meu feed. TDAH, da doutora Sharon Salini. Não sei se vocês conhecem. Olha o nome do livro, gente. TDAH. Tudo que seu filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quer que você saiba. Olha que legal, né? E aqui fala diretamente para você, mãe, né? Fala para você coisas que são importantes você saber sobre TDAH e sobre o seu filho com TDAH. Ok? Então fica aí a dica. Um livro que realmente é muito bom. Uma leitura super fácil de ler. E que tem muita coisa daquilo que a gente vem conversando aqui. Show? Show, show. Podemos encerrar? Por nada, meninas. E olha, eu não sei se todas que estão aqui estão lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está na nossa comunidade lá no WhatsApp, que é gratuita, só para mães de TDAH, sinta-se convidada. Você pode ir no link da minha bio, que tem lá o link para você entrar no grupo, ou você pode me chamar no direct que eu te mando o link do grupo para você participar, tá bom? Um beijo para todas, gratidão por vocês estarem aqui. E ó, eu tô dando para vocês esse presente para vocês hoje, mas não é para parar em vocês, gente. Tudo que a gente recebe de bênção não pode parar na gente. A gente tem que transbordar na vida de outra pessoa. Então, esse presente é pro filho de vocês. Então, transforme tudo que eu falei aqui em algo que vai transformar a vida do filho de vocês. Dê esse presente para vocês, para eles, tá bom? Um beijo para todas. E até sábado, 17 horas. Tchau, tchau, pessoal.